Salve, salve, meus queridos! Olha quem está aqui, é o professor Red de novo. A aula de física de hoje é corrente elétrica. Aperta o cinto e vamos dar-lhe. Em primeiro lugar, vamos dar aquele remember em matéria. A gente já viu, né? Matéria é composta por átomos que possuem no seu núcleo prótons com carga positiva, nêutrons com carga nula e elétrons com carga elétrica negativa. A matéria pode ser classificada entre condutores e isolantes. Condutores são aqueles materiais que possuem portadores de carga livres. Eles têm liberdade para ir para onde eles quiserem e eles não estão muito atarrachados um no outro. Como sólidos, a gente tem de exemplo os metais. Como líquidos, a gente tem as soluções eletrolíticas, né? Tipo uma mistura de água e sal. Esse print que eu coloquei aqui é um print do canal Electroboom, um canal genial. O cara toma choque e ensina você eletrônica. É muito massa, vou deixar no card aqui esse videozinho onde ele é eletrocutado por meio de uma solução eletrolítica. Vale a pena dar uma conferida. Nos gases, a gente pode falar acerca dos gases ionizados, que é o que acontece com o ar, por exemplo, quando rola uma tempestade de raios entre a nuvem e a terra, um grande potencial, grande corrente elétrica rolando ali também, rompendo o isolamento do ar e fazendo o ar se tornar um condutor. Os isolantes são aqueles materiais que possuem portadores de carga de mobilidade restrita, então eles não conseguem se movimentar com grande facilidade. Um exemplo é o PVC, coloquei a mesma imagem aqui para você perceber, os metais que passam por dentro do cabo elétrico, eles são condutores, eles conduzem a corrente elétrica. O PVC que faz o isolamento ao redor, ele é um isolante, de maneira que quando você pega no cabo você não toma um choque. Outro exemplo é a água pura. A água pura, puríssima, é uma péssima condutora de corrente elétrica. Já as soluções eletrolíticas, né, misturou o salzinho na água, ela já se torna mais condutora. Vamos ver como é que funciona então nos metais. Os metais eles são basicamente um cristal de cátions que possui uma nuvem eletrônica ao redor. Esses elétrons ao redor dele estão muito livres, eles podem ir para um lado e para o outro lado. E o que a gente tem aqui então nesse metal? Os elétrons se movimentando de maneira aleatória. Aleatoriamente eles estão indo para um lado e para o outro, eles não têm obrigação nenhuma de irem para um lado ou para o outro, eles vão para onde eles quiserem. É um movimento aleatório. Porém, se eu pego esse metal e eu coloco uma diferença de potencial nele, ou seja, eu coloco um potencial positivo de um lado e um potencial negativo do outro lado, olha só o que vai acontecer com esses elétrons. Eles irão todos ser atraídos para o lado de maior potencial. O que isso significa? Significa que agora eu tenho um fluxo ordenado de movimento dessas cargas elétricas. Essas cargas não se movimentam mais aleatoriamente. Todas elas estão se movimentando obrigatoriamente para a direita. O que isso significa? Significa que aqui vai surgir então uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela possui um sentido real, que é o sentido que os elétrons realmente estão indo, que é para a direita. Porém, existe um sentido convencional da corrente elétrica, por motivos históricos. E esse sentido convencional, ele é o oposto do sentido real, é o oposto do movimento dos elétrons. E é a esse sentido que nós daremos o nome de corrente elétrica ou a letrinha I para representá-la num circuito elétrico. Caraca, o que está acontecendo aqui? Tem um sentido convencional, tem um sentido real, qual deles que eu vou usar? Galera, você sempre vai usar o sentido convencional. Tá? No começo dos estudos, imaginava-se que o fluxo era sempre do potencial positivo para o potencial negativo. Depois descobriu-se que não era bem assim, mas aí para não jogar todo aquele trabalho que já foi feito fora, a gente preferiu manter o sentido convencional sendo utilizado até hoje, porque não faz, na verdade, muita diferença. Tá? O sentido convencional é definido então como o fluxo de portadores de carga positivos. Porém, você já sabe, próton não pode se movimentar aqui dentro. Então, o que a gente imagina como sendo esses portadores positivos? Imagina que os elétrons vão se movimentar agora para a direita. Olha lá. Movimentando-se para a direita, imagine que cada um deles deixou um buraco onde ele estava antes. Esses buracos a gente pode imaginar como sendo cargas positivas, que estariam se movimentando no sentido oposto dos elétrons. Se os elétrons estão indo para a direita, esses buracos estariam indo para a esquerda. É ao movimento desses buracos que a gente dá o nome de sentido convencional da corrente elétrica.
Dando aquela conferida agora nas soluções eletrolíticas, como é que elas funcionam? Imagina que eu tenho um tanque cheio d'água aqui e jogo sal de cozinha lá dentro, NaCl. A princípio ele ainda está unido ali por aquela ligação iônica. Porém, joguei o NaCl ali dentro, vai rolar essa dissociação dos íons, vai ficar ali os Na+, e os Cl-. Legal? O que eles estão fazendo dentro daquela água? Um movimento aleatório. Estão indo para qualquer lugar, não faço ideia para onde é que eles estão indo. Porém, se eu colocar uma diferença de potencial nessa água, adivinha? As cargas positivas, ou seja, os cátions, irão no sentido do potencial negativo, enquanto os ânions, as cargas negativas, irão se direcionar para o sentido do potencial positivo. Ou seja, eu vou ter um movimento de cargas positivas para a direita e um movimento de cargas negativas para a esquerda. Se a corrente elétrica é definida no seu sentido convencional como fluxo de portadores positivos, então eu posso dizer que a corrente elétrica aqui está se movimentando para a direita. Vamos resumir tudo que a gente viu até aqui então. Corrente elétrica possui um sentido convencional, que seria o fluxo de portadores de carga positivos. A gente viu que esse fluxo é sempre do maior potencial para o menor potencial. Então, se eu tenho aqui, no caso, um fio condutor e uma diferença de potencial entre eles, num potencial positivo e negativo, a corrente elétrica vai fluir do potencial positivo para o potencial negativo. Porém, existe também um sentido real quando a gente fala de um condutor sólido, e seria o fluxo de elétrons. Beleza, rapaziada? Espero que tenha sido uma aula legal para vocês aí. Um grande abraço, fique com Deus e até mais!